Boa noite, nós ficamos muito felizes hoje de receber Agnaldo. Já foi dito aqui em off, professor Agnaldo, apesar dele não gostar, é com muita satisfação de recebermos o Agnaldo, nós temos aprendido muito com ele. Já falei aqui em off como, apesar de pequenas, rápidas conversas sobre a questão do sistema elétrico brasileiro, foi nessas pequenas e rápidas conversas que muitas ideias aconteceram e no Instituto de Aplicação nós estamos montando alguns planos de aula, alguns estudos em particular especificamente com a questão da física, da matemática, da história e da geografia, trabalhando justamente a diversidade energética. E eu não sei falar sobre isso, mas Agnaldo já falou bastante sobre isso e aprendi muito com ele, e por isso que ele vai inaugurar o nosso semestre, é com muita alegria, muita satisfação. Agnaldo, talvez você não vai se dar conta nisso, porque a gente fala muito de política, mas aqui, ainda mais quando está gravado, eu não falo de política, então não paguei nem comentário, você vai sentir até falta disso, você vai ver, depois você vai falar comigo, Jean, você... Pode deixar que eu vou falar. Vai falar, Jean, você é mais legal quando não está sendo gravado. Mas então, seja muito bem-vindo, Agnaldo, fica à vontade, posso falar do que você quiser, e é isso. Muito obrigado por você ter aceitado, muita alegria mesmo, e eu fico feliz das nossas conversas, tem resultado em já alguns trabalhos e já algumas questões na UERJ, e acredito que muitas outras coisas virão. Muito obrigado, agradeço mesmo. Bom, pessoal, boa noite aí mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês para essa conversa. Eu chamaria aqui uma conversa sobre o setor elétrico. Eu queria deixar claro que eu não sou especialista no assunto. Eu sequer sou engenheiro, também não sou professor. Trabalhei na UFRJ durante quase 30 anos da minha carreira profissional. Entrei lá como contínuo, saí de lá superintendente de pós-graduação, fui diretor da COP 3 mandatos, diretor de administração, trabalhei no Fórum de Ciência e Cultura, do qual o museu estava subordinado, um bom tempo lá, e fui para a Eletrobras em 2003, foi quando eu passei a ter contato com o setor elétrico. E lá eu vivi intensamente, eu sempre vivo intensamente tudo que eu faço, em qualquer lugar, onde quer que eu esteja, eu podia ser apenas mais um, aí eu resolvi ser mais do que apenas mais um. Isso me deu um diferencial grande, eu pude conhecer muito por dentro, ter muita informação, ocupei vários cargos no setor elétrico. Eu entrei lá em 2003 como assessor do presidente Pinguelli, ele foi demitido um ano depois, eu fui convidado a permanecer, o outro foi demitido, eu fui convidado a permanecer, fui ficando. Fui chefe de gabinete durante uns 3 mandatos, fui superintendente em 2 grandes eventos importantes lá, fui presidente de uma empresa de energia em Rondônia e, finalmente, fui diretor de administração na Eletrobras. Então, eu vou falar com vocês um pouco numa linguagem bastante simples e se vocês estivessem conversando com o engenheiro da Eletrobras, dificilmente vocês entenderiam, mas aqui a gente vai conseguir se entender bem, porque eu também não sou engenheiro, e vou falar uma linguagem muito acessível para todo mundo. Ok? Brindei a todos nós, a vocês e a mim também, com essa imagem maravilhosa aqui, que é a usina Itucuruí. Essa é a maior usina genuinamente brasileira. Tem Itaipu, que é um pouco maior, mas Itaipu é binacional. É metade do Brasil, metade do Paraguai. Mas essa aqui não, ela é 100% brasileira, fica no estado do Pará, numa região de dificílimo acesso. Eu já estive lá umas 3 ou 4 vezes. A gente tem que pegar um avião daqui, vai para Brasília, de Brasília vai para o Pará, do Pará pega um carro, e anda umas 4 horas ou mais, uma estrada muito ruim para chegar nessa usina. Quando chega lá, a gente encantado do que é possível a engenharia brasileira fazer e ter feito, né? E, de fato, é um grande evento. Esse volume de água não é comum, quando ela está vertendo, quando ela está jogando água fora. É quando choveu em excesso, ou ela faz isso, ou a água passa por cima dela e pode destruir a usina. É uma das vistas mais impressionantes que eu já tive, foi vendo Tucuruí vertendo e Itaipu vertendo. São bilhões de metros cúbicos de água por minuto. Uma coisa assustadora. E impressionante também, fantástico.
Então, vou passar para a segunda tela aqui para a gente... Essa aqui é uma agenda que eu botei para a gente conversar um pouquinho. A minha apresentação que eu já fiz, rapidamente, uma visão geral simplificada do setor elétrico, como é que funciona a governança, quais são as entidades, órgãos que cuidam do setor elétrico, como é que era o modelo anterior versus o modelo atual, modelo de setor elétrico, um pouco das regras, como é que funcionava, sem entrar muito em detalhe, os tipos de consumidores que a gente tem, a matriz energética brasileira, como é que ela está versus a matriz mundial, e um pouquinho a importância da Eletrobras, que ela é ela teve um papel muito importante no setor elétrico. Ela, durante muitos anos, foi a hold que mais gerava energia, não no Brasil só, na América Latina. Ainda hoje, mesmo privatizada, ela não tem mais Itaipu nem eletronuclear debaixo dela, mas ela continua sendo um importante, uma importante empresa para o setor, né? Para o equilíbrio do setor como um todo. Bom, isso aqui é uma visão, obviamente, simplificada. Eu digo simplificada porque aqui tem a geração hidráulica, né? A água vem por um rio. Em geral, o rio tem que ter um bom caimento. O ideal é que tenha um bom caimento, mas não necessariamente precisa ter esse caimento, porque existe turbina que ela funciona na vertical e tem usina que ela já funciona na horizontal. Ela gera pouca energia, só gera quando o rio está cheio, mas existe. E tem vários outros tipos de geração. A mais comum é nuclear, tem vários tipos de usina, carvão, a diesel, e tem energia eólica, tem energia solar, né? Que a gente instalou aqui em casa, mas essa é uma visão macro. Eu gero energia, depois eu tenho um conjunto de empresas que fazem a transmissão dessa energia em altíssima tensão. Isso vai, então, para empresas distribuidoras, tem mais de tem algumas dezenas de distribuidoras no Brasil inteiro. No caso do Rio de Janeiro, tem a Light, era a Serla, não sei como é que chama agora no Rio de Janeiro. E aí a distribuidora baixa a tensão, bota na rede e distribui para residências, imóveis, instituições públicas, comércio, indústria, etc. Então, esse é um modelo simplificado, mas dá uma ideia. Eu gero energia, eu transmito energia, eu distribuo. Distribuir significa vender também. E eu consumo do outro lado. Então, tem aqui os 4 agentes mais importantes: geração, transmissão, distribuição e o consumidor final. E tem vários tipos de consumidor, obviamente. Bom, isso aqui é uma visão geral, eu já falei, mas é bom repetir. É um setor que é muito regulado, mas tem tanta norma, tanta regra, sobretudo na transmissão, na distribuição. A geração tem um pouco menos, é um conjunto menor de empresas também que geram, e na comercialização não tem regulação nenhuma. Ela é basicamente um setor que compra e vende energia, ou ela funciona como uma bolsa, onde ela faz a gestão da comercialização. Empresas compram, empresas pagam. Pagam a ela, compram dela, ela cobra um overhead por conta disso, e ela garante um equilíbrio, ele evita que tenha inadimplência, por exemplo, uma empresa ficar devendo a outra, é pouco comum. Então, eu tenho as geradoras que fazem a geração de energia, então são geradores públicos e privados, autoprodutores, produtores independentes, aí tem de tudo. Depois eu tenho a transmissão, que faz o transporte da energia de ponto a ponto até a distribuição. Empresa pública ou privada que detenha lote de transmissão. Tanto as usinas quanto essas linhas de transmissão, as empresas não são donas. É muito importante que fique bem claro. Elas têm uma concessão dada pelo poder público por prazo determinado. Ao final desse prazo, esse bem volta para a União, que pode vender de novo no mercado. Aí é um processo que a gente vai, no decorrer da conversa, entender um pouco melhor. Mas, por exemplo, as usinas de Furnas não são de Furnas. Elas estão sob a guarda de Furnas,
que detém a concessão, mas Furnas não é dona. A transmissão é a mesma coisa. E na distribuição é a mesma coisa. São empresas que convertem energia de alta para baixa tensão e que vende para os concessionários de distribuição. E a comercialização é que faz a compra e a venda num ambiente de contratação livre, né? Os participantes são geradores, comercializadores, consumidores livres, especiais, exportadores, importadores. O Brasil importa e exporta energia da Venezuela, da Bolívia, do Paraguai também. Bom, vamos lá. Isso aqui é um pouco a governança do setor. Eu botei aqui ao lado direito os mais importantes, porque o presidente da República, é óbvio por que ele está aqui, é porque simplesmente ele é o presidente, ele tem a palavra final, e tem o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que se reúne basicamente uma vez por ano, quando convocado, é que decide que empresas vão ser privatizadas, grandes investimentos passam pelo Conselho para decidir, mas eles não têm um papel do dia a dia. Do dia a dia é a ANEEL, que é a agência reguladora, é a autoridade máxima do setor, é que define toda a política do setor elétrico, faz fiscalização, aplica multas, determina preço, que dá a concessão, também é essa agência reguladora, que é a autoridade máxima. Tem esse comitê de monitoramento do setor elétrico, que acompanha e avalia a continuidade da segurança, ele cuida basicamente da segurança do setor, ele tem uma interação com a ANEEL e com a ONS. A ONS é que faz a coordenação e o controle da operação das instalações de geração e transmissão. Eles têm atualmente uns 3 ou 4 endereços no Brasil, acho que são três endereços, em Brasília, Rio, e eu acho que outro em Pernambuco. Eles têm painéis gigantescos, que é uma coisa quase inacreditável, onde eles têm controle total e absoluto sobre todas as usinas que estão ligadas, quanto estão gerando, quanto elas estão despachando de energia, todas as linhas de transmissão, elas decidem que linha deve ser desligada, elas autorizam a manutenção de usina, elas autorizam a manutenção de linha, ela faz esse balanço, esse equilíbrio, tanto que quando há algum acidente, ela é a primeira a ser chamada. É uma empresa privada, que faz isso, tem participação pública, mas ela é 100% privada. Tem essa CE que faz a comercialização, na verdade é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, comercializa, liquida, contabiliza as operações de compra e venda de curto prazo, porque você tem negócio de muito longo prazo. Quando vai haver uma concessão para construir uma usina, por exemplo, vamos pegar uma usina de Belo Monte, foi inaugurada há pouco tempo, é uma grande usina. Você faz a licitação para construir, define o prazo, e a empresa ou o consórcio que ganha a licitação para construir aquela usina tem que entregar aquela energia no prazo. Se não entregar, tem multa, ela vai ter que comprar energia com outro fornecedor. Ela é obrigada a entregar aquela energia que ela prometeu num contrato de concessão. Então, isso é uma das ciências, é uma das pressões máximas que recai sobre essas empresas que ganham licitações. Era muito comum não cumprir no modelo anterior. Se uma usina ia demorar 5 ou 10 anos, não fazia diferença, o custo depois ia para o consumidor. Agora, não. O custo é definido bem antes, o prazo também é muito antes. Quando uma obra atrasa muito, ou tem um motivo de força maior e a ANEEL autoriza uma prorrogação, que é muito incomum, ou aplica-se multas e até, às vezes, desabilita ou há uma intervenção no consórcio. Bom, depois tem esses importantes agentes aqui, botei a Eletrobras, tem o agente de emissão, são as empresas de transmissão. Transmissão e geração eram a mesma coisa, elas foram segregadas, hoje uma empresa, distribuição e transmissão, hoje não pode ser uma mesma empresa, que havia um conluio entre elas acabavam inflando o preço da energia ao consumidor final. Com o novo modelo, foi feita
uma cisão e teve que se criar duas empresas, uma que comercializa e uma que distribui. Então, você tem aqui os diversos agentes. Eu vou passar para o seguinte. Aqui eu trouxe algumas informações importantes aqui, que é um motivo de orgulho orgulho de ser brasileiro, né? São informações importantes do setor elétrico. É o maior sistema elétrico da América Latina, e oitavo, sétimo, sexto, depende de quando a gente mede, está entre os 8 maiores sistemas do mundo. Obviamente que perde para a China, Índia, Estados Unidos, Rússia, acho que Canadá também, mas tem entre os maiores. Tem uma vantagem de ser o sistema mais limpo, a gente vê logo adiante. É o 8º maior sistema em termos de consumidores do mundo, né? Isso tem a ver com população, tem a ver um pouco também com o PIB do país. Tem uma capacidade instalada de 170 gigawatts, isso para a gente é um número qualquer, mas é uma ordem de grandeza. Só para você ter uma ideia, uma usina de Tucuruí já é mais ou menos 10 gigas. Essa aqui equivale a 17 usinas de Tucuruí, que é a maior usina brasileira, né? Então, é uma capacidade instalada muito grande. E ela é crescente. Se a economia cresce, o planejamento que a gente fazia na Eletrobras era fantástico. Todo dia tinha que estar revisitando, porque se a economia cresce, você precisa agilizar os empreendimentos, senão falta energia. Se a economia dá uma estagnada, você pode economizar água guardando água nos grandes reservatórios. É importante dizer que essas grandes usinas hidrelétricas, elas funcionam como também enormes caixas d'água. Os reservatórios, alguns têm 300 quilômetros de extensão, 500 quilômetros, como de Tucuruí, que armazena uma quantidade de água absurda, porque você não sabe se no ano seguinte vai chover, quanto tempo vai ficar sem chuva. E a chuva é a matéria-prima número 1 da produção de energia hidráulica, né? E a energia barata também de construir, porque ela gera muito, ela consome e ela gasta muito pouco para ser gerada. Então, esses reservatórios acabam funcionando também como um fator de equilíbrio, né? Eles servem, nos grandes reservatórios tem criação de peixe, fazendas no entorno, produção de aves, produção de tudo que você possa imaginar ali no entorno desses grandes reservatórios, e tem uma vida instalada ali importante. 84% da geração de energia em fonte renovável, que eu falei há pouco, ou seja, é muita coisa, o maior percentual do mundo em fonte renovável é o que tem no Brasil. 56% de energia hidráulica, por isso que a energia no Brasil não é tão cara. Poderia ser mais barata, e a gente vai ver mais adiante por quê. Mas ela, quando falta água, quando chove pouco, tem que botar as térmicas para funcionar todo vapor, térmica diesel, térmica gás, curta energia vai para as nuvens. A energia sobe muito, em alguns casos triplica, né? A geração hoje ela conta com mais ou menos 7.300 empresas geradoras, e aí de toda ordem, né? Grandes como pequenas. Tem as grandes empresas como Furnas, Chesf, Eletronorte, a Copel, lá no Paraná, mas tem empresas micro também, pequenininhas, com pequenas centrais hidrelétricas, com centrais com geração isolada, com energia eólica, com vários parques eólicos, como tem aqui. Isso soma 7.300 geradores. A distribuição de energia é feita por 53 empresas, como no Rio tem mais de duas, porque tem essas duas importantes. Light é outra, que era a Serra, não me lembro como é que se chama agora. Tem várias empresas pequenininhas que funcionam em alguns municípios. 150 mil quilômetros de linha de transmissão,
Quando a gente viaja pelas estradas Brasil afora, a gente observa essas enormes torres. Isso totaliza 150 mil quilômetros de linha de transmissão, cobrindo 99% do território nacional, exceto parte da Amazônia, que, por questões ambientais e de acesso também, é que não tem cobertura por linha de transmissão. Lá são sistemas isolados, gera energia, consome mesmo. Eles não são ligados no sistema interligado nacional. O modelo elétrico até os anos 90 era basicamente estatal. O preço da energia era baseado no custo. Então, eu ganhava uma concessão para construir uma usina, e eu construía. No final da construção, eu levantava os custos e definia o preço a partir de então. A transmissão também era feita pelas geradoras ou distribuidoras. Hoje não é mais assim, a gente vai ver logo mais adiante. Vamos lá aqui. Em 98, o FHC começou um processo forte de privatização das empresas com o objetivo de aumentar a oferta de energia. O modelo fracassou e o que se viu foi o racionamento em 2021. Por que fracassou? Empresário não gosta de investimento de longo prazo. Os empresários adoram privatização porque eles compram investimento performado, né? Então, tem uma usina pronta, eles vão lá, compram, no dia seguinte, começa a botar dinheiro em caixa. Você fazer uma usina como Tucuruí, que demorou lá quase 15 anos para ficar totalmente pronta. Ela entrou em operação 5 anos depois, mas ela continuou com várias turbinas ainda sendo potencializada com o tempo. Então, esse modelo fracassou porque o empresariado não quis investir em nada novo, ele queria comprar o que já existia. E comprou. Comprou o que dava lucro, o que não dava lucro, o governo obrigou que a Eletrobras ficasse. A Eletrobras teve que herdar umas 10 empresas que davam prejuízo monumental. Empresas do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Amazonas, de Alagoas, do Piauí. Eu trabalhei na de Rondônia. Empresas que, por mais que você trabalhasse feito um louco, não tinha como dar lucro, porque tem um consumo pequeno, não gera nada, compra energia cara, tem perdas técnicas, fuga de energia, pouco investimento, né? Os estados não faziam investimento, então há uma perda de energia. Eles compram 100 de energia, conseguem vender 80, recebe 60, e tem mais um pedaço de inadimplência. Então, esse modelo fracassou um pouco também por isso. Em 2004, com o novo modelo de setor elétrico, a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, o modelo foi baseado em modicidade tarifária, com época de grandes leilões de geração e distribuição. Vencia o leilão a empresa que oferecesse uma energia elétrica ao menor preço possível ao consumidor. Então, fazia o leilão, tem 5 empresas querendo fazer aquela usina. Era feito um leilão na Bolsa de Valores, eu participei de 2 deles. Na verdade, o que eu participei foi de linha de transmissão. Mas o leilão para valer, com um envelope fechado, a empresa que apresentasse o menor custo de produção e, portanto, de venda da energia ao consumidor, é o que ganhava aquela concessão por 30 anos. O SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, talvez seja o único sistema no mundo que tenha um sistema tão eficiente, tão interligado. Por que em 2001 não faltou energia no Brasil? Chovia muito no sul, mas teve seca no Nordeste e no Norte. O sistema não estava interligado. Hoje o sistema é absolutamente interligado e absolutamente inteligente. Então, se falta energia no Nordeste, mas sobra no Sul, o Sul despacha mais energia. E o contrário é verdadeiro também. Então, esse sistema é que permite um equilíbrio fantástico do sistema nacional. Em geral, o Brasil tem uma sorte pela sua dimensão geográfica. Em geral, quando está chovendo no Norte, não está chovendo no Sul e vice-versa. E o Sudeste, idem também. Ele tem
Eles têm regimes pluviométricos um pouquinho diferentes. Então, isso permite que o sistema seja equilibrado e evita. Desde 2001 não se tem racionalização nem faltas importantes de energia elétrica, a não ser quando ocorre um acidente ou uma sabotagem ou coisa do tipo. Da Câmara de Comercialização, já falamos, eu vou passar então. Isso aqui é a matriz energética brasileira. Essa aqui são as diversas fontes de geração de energia. Veja que a hidráulica é quase 62%. Então, 62% de toda a energia que o Brasil produz, ela vem dos rios. Rios com queda ou rios sem queda d'água com as turbinas, que eles chamam de turbina bulbo. Ela fica a flor da água assim. Então, quando chove, ela gera. Quando não chove, quando o rio seca, ela gera muito pouco. Até para proteção da usina, não pode ficar, da turbina, não pode ficar seca. O sistema deixa que ela despache menos água. Então, são várias formas de energia. Nuclear tem apenas 2,1%, diesel perto de 1%, gás natural 6,1%, solar tem crescido muito, 4,4%, né? Eólica, hidro, Nordeste, sobretudo, tem gerado muita energia eólica, bagaço de cana, as grandes usinas que produzem açúcar, elas geram também. E tem uma que não aparece aqui, que está começando a ganhar conotação, o Rio Grande do Norte vai começar a investir também, que é chamada de energia das marés. É pegar pontos onde a maré bate muito e botar ali um sistema que capte aquela força e gere alguma quantidade de energia. Já tem um modelo funcionando, que é um protótipo da COP, funcionando lá no Ceará. Eu não sei se tem mais. No Ceará, com certeza, tem um que eu participei, fui lá visitar, inclusive, na época. Então, essa é uma matriz. Por que a gente fala que ela é renovável? Ela é um pouco carvão, né? Muito pouco carvão, muito pouco diesel. A gente vai ver depois a matriz no mundo. Ela é muito poluidora e ela não é renovável. Então, esse aqui é um modelo bacana que, graças à geografia privilegiada do Brasil, né? E a sacada que o pessoal teve lá no passado de vamos usar a água no limite, e está chegando perto do limite. Tinha umas usinas para fazer no Rio Tapajós que mais de 20 anos de discussão não foi autorizada. A usina de Belo Monte, a discussão durou 35 anos para que a ANEEL e o Congresso Nacional autorizasse a construção das usinas, e mesmo assim teve que reduzir muito a capacidade de geração de energia lá. Não tem reservatório, o reservatório que tem lá é basicamente como se fosse um período de chuva, não mais que isso. Então, os índios que lá vivem, os ribeirinhos que lá vivem, não sofrem tanto, porque é como se lá... Sofrem sim, claro que sofrem. Porque é como se chovesse o ano todo. Eles não têm reservatórios gigantescos como tem Itaipu, Furnas e Tucuruí, mas eles têm ainda, precisa de uma grande quantidade de água lá no Xingu, porque também não chove o ano todo. Essa aqui é uma matriz de geração de energia elétrica no mundo. Veja como é que ela é muito pior. É só 16,6 de geração hidráulica. Ela gera muita carvão mineral, o que é um horror, né? Nós temos uma usina de carvão lá no sul, uma cidade chamada Candiota, e foi uma tragédia durante muitos anos para a população que morava no entorno lá. Muita gente morreu e muita gente fica doente até hoje. Atualmente tem catalisadores importantes que não deixam poluir tanto. Mas é uma tragédia. E por isso a grande vantagem brasileira. Nuclear produz-se o dobro, apesar de ser descontinuado em alguns países, ainda se produz muito. Fotovoltaica pouco, eólica pouco, geotérmica quase nada. Maré motriz, que é a que eu ia falar aqui, eu falei do nosso aqui, a maré motriz, usa a força das marés. Tem países que já estão explorando. Então, essa é a matriz mundial, e a que a gente viu anteriormente é a matriz brasileira. Isso aqui é uma geração de energia por fonte, o Brasil comparado com o mundo. Veja que o Brasil tem quase 83% de
energia renovável, geração renovável, e não renovável apenas 17,1%. No mundo é o contrário. Eles têm 71,4% não renovável e 28,6% renovável. Isso é uma vantagem enorme que dá para o Brasil, apesar do Brasil ter feito alguma... O Brasil tem uma usina chamada Balbina, um dia vocês pesquisam. É a maior catástrofe feita, uma usina feita pela ditadura militar, no meio da Amazônia. Pegaram, inundaram um rio com toda a vegetação, com árvores centenárias, porque não deu tempo de tirar, e os militares queriam inaugurar a usina com urgência. Inaugurar aquela porcaria. Quando seca, tem uma floresta enorme de galhos secos, aquilo produz monóxido de carbono, produz gás poluente, é um horror. O mundo, quando quer falar mal do Brasil, cita Bambina. A gente já foi em alguns debates, quando tem um americano, um canadense lá, ele sempre me lembro do Pinguelli brigando muito com ele. Cala sua boca, olhe que vocês são muito piores que nós, mas tem essas coisas que foram feitas, são terríveis. O engenheiro da Eletrobras contava para a gente, quando foi fazer Tucuruí, tinham 5 ou 6 prefeitos que eram contra a construção, porque estavam querendo... Na verdade, quando se constrói uma usina num lugar desse, é um horror. Os prefeitos querem levar vantagem, todo mundo quer um pouco de dinheiro. Para fazer Belo Monte, teve que construir uns 20 hospitais, 20 escolas, urbanizar várias cidadezinhas, senão não tinha autorizado. Mas, naquela época de ditadura militar, o engenheiro foi falar com o presidente Geisel e disse a obra vai atrasar. Ele falou, por quê? Porque tem 5 prefeitos que não estão deixando a gente avançar em seus municípios. Foi me dar o nome dele, deu o nome. Ele ligou para a Casa Civil e falou para o ministro, troque imediatamente esses 5 prefeitos, bote outro lugar deles. Naquela época podia, eram prefeitos biônicos, né? Estava na ditadura. Hoje em dia a gente está na democracia, é muito mais difícil, custa muito mais, mas é muito melhor que seja assim, né? Isso aqui é um negócio bacana, o consumo de energia elétrica por classe de consumidor. Não é desse ano, é da 2021, mas você veja bem aqui, ó, o setor industrial é o maior consumidor. Ele consome, hoje está em quase 38% de toda a energia produzida é consumida pelas indústrias. Residencial, segundo lugar, perto de 30%, comercial um pouco menos, considera isso aqui que o comercial caiu muito, era maior que 20%, mas caiu muito com a Covid, aqui pegou um pedaço na época da crise da Covid ainda, hoje está na ordem de 20%, 22%. E depois tem aqui os outros consumidores rural, poder público menos de 3%. Iluminação pública é essa iluminação que passa nas ruas, que a gente paga um pedaço, paga uma taxa, né? Serviço público, um pedaço, que aí são os hospitais. Grande consumidor são as SEDAIs da vida, né? São as empresas de saneamento que consomem muita energia e a maioria delas não paga energia, são péssimos pagadores. Lá em Rondônia a gente brigava muito com eles, mas não podia cortar a energia porque senão faltava água para a cidade. Isso aqui é o número de consumidores por classe, aqui em quantidade, né? 75 milhões e 200 mil pessoas têm energia, 86,5%. Agora o governo Lula reativou o programa Luz para todos, e já vão ligar mais 500 mil consumidores até o final do ano que vem. Isso deve aumentar um pouco mais, mas ainda assim tem uma parcela importante da população que ainda não tem energia, né? Comercial, 5,8 milhões de comerciantes de energia e rural, 4,4 milhões. E as demais classes, 1,5 milhões. Você vê, em números absolutos, a residência tem uma quantidade gigantesca, mas ela, por outro lado, ela consome menos do que o industrial, por motivos óbvios, né? Nem precisa a gente falar, porque se a gente pegar a indústria metalúrgica, a grande consumidora de energia é a indústria metalúrgica. A indústria farmacêutica consome muito também.
Isso aqui é por região, consumo de energia elétrica por região. Então, o Sudeste é quase a metade da energia que o Brasil gera, fica no Sudeste. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e, em quarto lugar, Espírito Santo consome muito, depois energia. O Nordeste está encostando aqui no Sul, dizem que esse ano, 2023, o Nordeste já passa o Sul, que está em retração, e o Nordeste está em franco crescimento. Centro-Oeste pequeno e o Norte pequeno, uma dispersão geográfica lá no Norte também é fantástica, grande. Isso aqui são os tipos de consumidores de energia elétrica, né? Não vale a pena a gente contar, porque é uma parte que aqui acho que a gente não ganha tempo nesse pedaço aqui da Eletrobras. Um pouco queria falar para vocês o papel da Eletrobras para o setor elétrico. Ela foi criada em 61, após 7 anos de tramitação no Congresso, foi muito difícil. Dizem que Getúlio Vargas se matou, um dos desgostos dele foi não ter aprovado a criação da Eletrobras, ele morreu antes, apesar dele ter a lei ser dele. O mercado de energia era totalmente movido por concessões à energia privada, então tinha 2 grandes empresas, uma canadense, que era a Light, e uma outra americana, Forte. Elas vieram para o Brasil, sobretudo, para fornecer energia para energia nas ruas, nas vias, e para os bondes que começavam naquela época a todo vapor. Então, essas são as 2 grandes empresas. A Light já foi canadense, foi vendida para o Brasil, depois foi comprada, depois foi vendida, comprada pelos franceses. A Light vive em crise e a gente vai entender um pouquinho. Posso até falar agora por quê. Uma das coisas que impacta no preço da energia elétrica para nós consumidores, e ela é uma tragédia para as empresas que geram energia, é o chamado gato. Perda técnica e perda comercial. No Rio tem as 2 coisas. Eu acho que hoje a empresa que eu presidi em Rondônia era pior do que a Light. 47% da energia que a gente vendia, ela se perdia em gatos. No Rio de Janeiro está perto de 45%. Você imagina? Você compra energia a um preço de mercado, despacha 100 e fatura 55, porque 45 ou é perda técnica, instalação mal feita, e o resto é gato. Gato é a grande tragédia, não só do Rio, mas do Rio, Rondônia, Roraima, essas grandes capitais tem muito. Tem algumas cidades no sul tem muito pouco, mas é uma tragédia para as empresas e para a população. Vocês pagam a energia elétrica mais cara do que em Minas, porque a perda de energia no Rio de Janeiro é muito maior do que em Minas Gerais. Todos os grandes empreendimentos elétricos no Brasil tiveram participação definitiva da Eletrobras. Itaipu, Tucuruí, São Francisco, Belo Monte, Nucleares, Furnas, todas que você pensar, além do CEPEL, obviamente, que é o grande centro de pesquisa no Fundão, tudo isso foi construído com recursos da Eletrobras. Belo Monte, para ser construído, a ideia é que a Eletrobras não poderia entrar em hipótese nenhuma, não deveria entrar, foi criado um consórcio, e várias empresas foram se retirando do consórcio. Foi preciso que a Eletrobras se dividisse e investisse. Basicamente, metade dos 32 bilhões gastos lá foram investidos pela Eletrobras. Então, ela tem uma importância muito grande no Brasil inteiro. Grande parte do investimento vieram do Tesouro Nacional e do empréstimo compulsório. Não sei se vocês já ouviram falar no empréstimo compulsório. Em 64, ele foi criado, no qual médios e grandes consumidores industriais pagavam uma cota extra na conta de luz a ser devolvida anos depois. Isso até hoje rola na Eletrobras. Algumas empresas receberam, outras não receberam. Muita gente ficou bilionária comprando ações de empréstimo compulsório que perderam seu valor. Eu me lembro que, numa época, tinha anúncios, muitos anúncios no jornal: compra-se ações da Eletrobras, ações de empréstimo compulsório. Isso virou um antro de corrupção, inclusive na Eletrobras. O grande mote na Eletrobras era quem tivesse acesso à lista de credores. Aquilo valia uma fortuna. Teve demissão na Eletrobras por conta disso. Quando eu fui para a Eletrobras, me ligou uma moça da COP, que eu não vou falar o nome, ela me disse:
A minha prima é uma advogada famosa, ela quer conversar com você para ver se ela tem a lista dos credores do empréstimo compulsório. Ela te dá uma grana. Eu falei, manda a sua tia para puta que pariu, porque, desculpa o termo, mas primeiro eu não tenho acesso. Se eu tivesse, eu não daria para ela. Os credores sabem quem são. Manda eles irem na empresa e cobrar o que é devido. Essa conta está na ordem de, hoje, uns 20, 30 bilhões que a Eletrobras ainda deve e que está pagando. Está pagando algumas empresas. Uma outra coisa bacana que tem na Eletrobras é o programa de conservação de energia elétrica. Ele era gerido, agora com a privatização, não sei como é que ficou. Só com esse sistema, vocês compram geladeira, ar-condicionado, vem lá o selo Procel. Se não tiver selo Procel, não comprem, porque o selo Procel é a garantia de eficiência energética desses equipamentos. Isso dá uma economia a mais ou menos de 5% do consumo total no Brasil, que dá para botar energia para 12 milhões de residências. Estou falando de pessoas de residências. Isso equivale a uma grande usina por ano, que a gente deixa de fazer simplesmente porque tem um sistema muito eficiente de conservação, muito bem gerido lá na Eletrobras, estatal, não sei agora. Em 95, a FHC... Bom, o papel ainda, continuação, claro. Em 95, a FHC deu início ao maior sistema de privatização, já falei nele, né? 22 empresas foram privatizadas, a Eletrobras foi obrigada a comprar dos estados as empresas que ninguém queria, pois davam muito prejuízo. Essas empresas foram finalmente vendidas, era o nosso sonho vender essas empresas. Mas a Eletrobras não vendeu, deu. Em 2019, o governo vendeu cada empresa dessa por R$50 mil. Vocês têm ideia do que é vender uma empresa de 50 mil? A empresa de Rondônia que eu presidi, ela tinha 6 Hilux cabine dupla. Quanto custa cada Hilux cabine dupla? R$300 mil? Pois é, ela vendeu tudo isso, com prédio, com tudo, por R$50 mil. O preço de um carrinho 1000 que a gente compra agora. O argumento é de que quem comprou essas empresas teria maior capacidade de investimento e, claro, iam assumir também o passivo. Essas empresas assumiram um passivo grande, negociaram esse passivo, pagaram essas dívidas com deságios na ordem de 70%. A Eletrobras, a AGU, CGU não deixava a gente negociar com deságio, porque dizia que a empresa pública não pode fazer isso, e as empresas privadas fizeram muito bem. Pegaram dívidas de 5 bilhões e pagaram 15, 20, talvez 30% em 30 anos e ficaram com essas empresas saudadas e dando lucro quase que de imediato. Tinha uma empresa lá em São Luís que ela foi nossa. Nós chegamos a vender para uma empresa americana, a empresa ficou tão desesperada com as perdas, com os problemas que tinha lá, que foi embora e vendeu de volta por $1. Tempos depois, a gente vendeu essa empresa e o grupo que comprou, em 2 anos, fez ela dar lucro, e a Eletrobras virou sócia e ela depois comprou a parte da Eletrobras, dava lucro da ordem de 200 milhões por ano. Bom, no governo Lula, a Eletrobras recebeu cerca de 20 bilhões de investimento para investir em grandes projetos. Já falei aqui, Belo Monte, repotencializou Pucuruí, que tinha pouca geração, e fez linha de transmissão no Brasil inteiro, foi quando permitiu que o sistema interligado fosse totalmente otimizado e ligado de fato, né? Com linha de transmissão pelo Brasil inteiro. A MP 579, que virou a Lei 12.783, teve uma consequência desastrosa para a Eletrobras. Como eu já falei aqui, a Eletrobras tinha concessão de várias usinas e várias linhas de transmissão. E a gente jamais acreditou que um dia o governo podia tomar isso da gente. A gente falou, não, o Lula vai renovar, a Dilma vai renovar. Quando veio a época da renovação, a Fiesp entrou com uma campanha nacional, entrou com uma ação junto ao Supremo para que o governo tomasse essas empresas e vendesse. E
a Dilma arranjou uma solução que foi muito ruim naquela época, mas foi muito boa para o futuro das empresas. Ela disse, olha, eu renovo por mais 30 anos, só que eu vou descontar um valor absurdo de vocês e vocês vão ficar com elas apenas o custo de geração e manutenção e um pequeno overhead como lucro. A gente, no primeiro ano, deu um prejuízo de 13 bilhões, no segundo ano, deu um prejuízo de 6 bilhões e meio, no terceiro ano, deu um prejuízo de 2, 3 bilhões, e agora está dando um lucro de 5 bilhões, porque a gente teve que fazer uma série de coisas. Implantação o SAP, um sistema integrado, cada empresa tinha um sistema, era um inferno até para a gente fazer gestão junto às empresas. A gente padronizou, eu fui o superintendente que fez a implantação desse sistema nas empresas, uma etapa. As primeiras 6 empresas, 5 empresas, eu participei da implantação desse sistema, um trabalho desafiador, sofrido, porque eu não entendia do SAP até então. Me botaram lá como castigo, mas eu me dei muito bem, acho que o pessoal me ajudou muito lá, e a gente conseguiu implantar o SAP em 5 empresas. Depois eu fui superintendente e implantamos lá um centro de serviço compartilhado que está funcionando muito bem. Eu não sei se vocês sabem o que é um centro de serviço compartilhado, vou citar o exemplo da UFRJ, que eu conheço bem. Vocês têm a COP, a COPEAD, o Museu Nacional e a Reitoria. Não sei se ainda está acima, na minha época era assim. Cada um tem um RH, cada um tem um financeiro, cada um tem isso, cada um tem um setor de compras. Na Eletrobras era assim, as empresas tinham um setor de compras, jurídico, e tudo que você possa imaginar se reproduzia em 10 empresas. Então, ela fala, por que a gente não centraliza isso? A gente vai centralizar isso numa empresa única. Uma empresa só vai fazer todo o RH para todo o sistema. Uma empresa só vai fazer toda a parte de compras para todo o sistema. Uma empresa só vai fazer toda a parte de TI para todas as empresas. Obviamente que a gente quase foi morto, né? Eu fui odiado por todos os sindicatos porque eles tinham razão. Haveriam demissões em massa posteriormente, quando essas 2 ferramentas estivessem funcionando, você não precisaria mais de 30%, 40% da força de trabalho. A gente fez isso por etapas, e o centro de serviço compartilhado mesmo, a gente pegou 10 empresas, transformou em 4 polos, agora estão transformando lá em 1 ou 2 polos. Vamos fazer um grande polo em Recife e um polo no Rio. Mas isso é um trabalho gigantesco, precisou de gastar aí mais de 200 milhões nesses 2 sistemas para poder permitir que as empresas funcionassem num ambiente 100% integrado, onde a gente do Rio de Janeiro sabia o que cada empresa estava fazendo, quanto está entrando de capital em cada uma dessas empresas e poder otimizar esses custos. Isso foi um pau tremendo. Bom, em 2021, o Bolsonaro decide privatizar a Eletrobras e criou uma nova estatal para gerir Itaipu e Eletronuclear. Essas 2 empresas, Itaipu por ser binacional e Eletronuclear por ser energia estratégica, não puderam ser privatizadas, portanto, foram subtraídas da Eletrobras privada e se criou uma Eletrobras estatal com nome semelhante. Bom, eu acho que eu já falei demais e eu acho que agora vamos deixar para a gente conversar um pouquinho, né? Deve ter algumas dúvidas de vocês, eu estou à disposição. Muito obrigado.